Vou lembrar o nome da peça. As alegres Toda hora comadres eu de quero dar é, toda hora eu quero dar uma confundida, ele tem essas que tem nome comprido, né. sim. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal das Primas. Neste sábado nós vamos iniciar uma peça nova de Shakespeare. Vamos ler juntos As Alegres Comadres de Windsor. Estava comentando com a Tati que essas peças de nome grande, toda vez eu me enrolo no nome. Sim. Metade em inglês, metade em português. Para quem tem o box, está no segundo box, que não é esse aqui, não sei se está aparecendo, é o outro, no volume de comédias, né? Esse livro aqui no Brasil não tem muita opção de tradução e nem e-book, né? Tá meio que tudo esgotado, ou a edição antiga. Então, tem o e-book do box, tem o e-book só do volume de comédias. A gente mandou os links lá no grupo. Tem uma edição de um tradutor que a gente comentou na última leitura conjunta, que é boa também, mas aí tem que encontrar, que é uma edição também antiga. Tem na Amazon, não tem nova, por exemplo. Acho que tem da LPM, mas também não tem na Amazon, então talvez encontre em livraria física. E em inglês tem domínio público também, né? Na Sim, internet sempre se encontra, em qualquer idioma também, né? sim, Hoje a gente vai comentar o ato 1 e antes de começar a gente vai comentar um pouquinho do que a gente já viu sobre a peça, né, Thay? sim. Eu estava fazendo uma pesquisa, porque a gente tem um personagem que é o Duque, é o Frederic, é o Duque de Württemberg, que é aqui a região onde eu moro. E aí eu fui pesquisar, porque isso aí é tudo informação que está nessa tradução do box, né, na introdução da Bárbara ali, da tradutora, Uhum. e ela fala um pouco de por que, quando que essa peça foi estreada, né, que foi numa Uhum. cerimônia de introdução dos novos cavaleiros da Ordem de Jarreteira, né, que nome meio Uhum. nome estranho, mas enfim, e É. aí um dos novos cavaleiros era o tal do Frederic, que era o duque daqui da região aqui da Alemanha, que no inglês ele até faz uma jogadinha de palavras que é o duque de Yamani, que ele seria lembrar Germany, né, em inglês. Tem esse trocadilho com a língua, né, o duque de Germany, Yamani, que ele coloca no inglês. Aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre o Frederic e aí eu descobri que não só porque a região é como se fosse um estado, né? E antes, né? Claro que nessa época ainda não era, mas era a parte aqui que hoje em dia o estado, né, de Württemberg. E tem toda uma história porque o estado é dividido em dois, né? Baden e Württemberg, que são duas famílias. Mas enfim, eu descobri que ele morreu, ele nasceu em uma cidade aqui próximo da Suíça, acho, se não me engano, e depois ele veio a falecer aqui na região de Stuttgart, perto daqui onde eu moro. E ele tem. Se você vê a família e tudo, aí dá para ver que eles frequentaram a universidade da cidade aqui de perto de Tübingen, que é. Aí eu fiquei imaginando porque todo mundo aqui, né, nessa região, onde eu tô aqui perto, daí eu confesso que perdi um bom tempo, né, aqui pesquisando sobre isso. Pesquisando não, É, mas das só por aleatoriedades. curiosidade. Aleatoriedades. E foi isso, né? Mas enfim. É, o mais importante, eu acho, mais importante não, né? Mas parece que a gente agora finalmente vai conhecer um personagem especial aqui, né? Que aparece em muitos livros que a gente já fez, inclusive o que a gente está fazendo agora com os demônios. E aí a primeira é a primeira aparição nas peças que a gente já leu, de todas que a gente leu até agora, a gente vai ver agora. Mas ele é um personagem também de outras peças, né, Nani? Não só Sim, dessa. finalmente. A Malu, que hoje não está aqui com a gente, mas no próximo vídeo ela vai poder comentar. Estava ansiosíssima para vermos o Falstaff, né? Sim, Aí foi curioso que na meta que a gente está lendo agora de Tolstói, ele já foi mencionado por um dos personagens que se denominam poetas lá do livro. sim.
E eu li aqui que no Falstaff que a gente vê nessa peça, não dá para saber exatamente qual era o período dele na história da vida dele, digamos assim. Que supõe-se que está entre Henry e agora o quê? Quarto e cinco, não vou saber se Isso. são esses Acho que exatamente, sim. mas que não tem uma precisão muito certa. E uma curiosidade, assim, que eu até coloquei lá no grupo para dar uma incentivada, né? Tinha gente que estava sem ler Shakespeare há mais tempo, se queria participar. A Bárbara comenta aqui, né, que a originalidade dessa peça não é a trama em si, né? Porque, como sempre, o Shakespeare pegou provavelmente inspiração, copiou a peça de alguém com alguns detalhes e fez outro enredo, mas assim, na verdade não diz que essa é bem original, né? Tem partes que se, mas eu acho assim, né? Igual você pegar uma novela hoje em dia, vai ter um enredo que vai ter similaridade com alguma coisa. Tudo bem que Sim. hoje em dia já passaram muitos anos para ter muitas coisas para copiar, mas assim. E o mais curioso é que, na verdade, é que ela é a única de todas as peças dele que se passa no universo da burguesia de uma cidade. Então, né, pessoas mundanas, reais, comerciantes, né, e não diferente das outras peças todas do Shakespeare. Sim. E que, como são pessoas normais e não realezas, né? É uma peça que tem muito percentual de prosa, porque no Shakespeare a gente sempre vê, né, os diálogos mais nobres em verso e o do povo, digamos assim, em prosa. Então essa é uma peça que deve ser mais, estou aqui deduzindo, né, porque ainda começamos a ler agora, Sim. mais fácil de ler, né, porque por ser em prosa. E então quem ainda não tiver começado, estiver vendo o vídeo, quiser se juntar a gente, como sempre, estamos começando agora, então dá tempo. E uma parte que eu gostei e marquei aqui, né, que as duas comadres, né, as alegres comadres, são exemplos da visão mais moderna e arejada que Shakespeare tinha da mulher. Então, a Sim. ver. Também anotei essa parte. Ele não costuma decepcionar muita gente, não, né? Eu até fico feliz com as personagens dele, ainda mais para a época. Com certeza. Eu, particularmente, não posso. Só tenho uma que eu não gostei, que eu realmente não gostei mesmo, que foi a Megera Domada, e aí achei também que a personagem feminina também foi fraca e tal, em comparação com outras, né, claro, com as outras do Shakespeare mesmo. Mas, enfim, acho que passa, não tem problema. Mas eu também anotei essa parte, já fiquei curiosa para conhecer mais das tais comadres. Bom, a peça já leva o nome delas, então já temos É, aí a importância, né? sim. Uhum. Bom, então vamos falar hoje, né? A Nani falou do ato 1. A gente começa a cena 1. É um ato com 4 cenas, né? Se não me engano. Sim. E temos logo já uma confusão para variar no começo da peça. Uhum. E não sei você, mas eu achei que eu fiquei um pouco confusa. Eu acho que a gente sempre fica, né? No primeiro ato. Não tem como. A gente ainda não sabe quem é quem. São personagens novos, assim, e aí a gente não sabe quem é quem. Eu acho que até, é claro, né, era uma peça, então era encenada, né, antes de ser lida. E é uma coisa que é um preâmbulo ali para a gente conhecer, para o público começar a entender e não tem a função de explicar muita coisa, né? E aí a gente vai se familiarizando. Claro que eu acho que vendo é mais fácil, né? Mas todo esse princípio é um pouco complicado. Então, se você, né, que estava aí, que vai acompanhar com a gente, ainda não leu nenhuma peça, não fique com medo. É assim no começo. A gente também não. A gente também, na maioria Parece que das ele coloca peças. a gente Parece que ele coloca a gente numa situação ali que já está acontecendo, né? Não é Isso. assim, né? Chegou a família na É, cidade, tá tendo ali uma conversa, você vai começando a conhecer os personagens, do que eles estão falando, mas assim, eu também comecei assim, oi, o que está acontecendo aqui? exatamente. É o que você falou. Joga a gente no meio, né? Não tem uma explicação. Era uma vez a família X, que não sei o quê, né? Então, até que o Romeu e Julieta tem lá uma explicaçãozinha das famílias, né? Mas enfim, é só isso também, mas esse aqui não. Nessa primeira cena, a gente
começa com 3 personagens, né? O juiz Shallow, o Slender, que aqui na lista de personagens, e mais pra frente a gente também vai ver, é um parente desse juiz, né? Uhum. Ele chama aqui primo Slender, mas depois, em algum momento, eu acho que eu fiquei com a impressão de que era sobrinho e na lista de personagens tá parente. Então, É. vamos de parente. Sim. E o Sir Hugh Evans. Talvez a Uhum. gente vai falar Evans ao longo da peça, um pastor galês. Nessa edição aqui é assim que está descrito. Uhum. E tem uma outra lista aqui. O que tem no nome dele, do Evans? Eu tinha visto uma outra coisa, numa outra lista de personagens que depois. Mas é isso. Sim. E eles começam uma discussão se vai levar ao tribunal ou não e tal. E eu fiquei lendo assim, né? Já de início eles mencionam o Falstaff, né? E aí a gente fica sabendo aí ao longo dessa cena que parece que ele matou um dos animais do um cervo do pastor, né? Uhum. Sim. E aí eles querem acabar com ele. Sim. Já nesse início, do nada, absolutamente nada, trazem a Anne Page, Uhum. que é a filha do Sr. Page com a Sra. Page. A Sra. Page é uma das comadres, das alegres Uhum. comadres. E começam a falar que ela tem um grande dote, né? Que seria quem casasse com ela ia ganhar um bom dote do avô dela, fora o que o pai ainda tem a deixar para ela. Uhum. E aí É, eles já perguntam ou já tentam arranjar um casamento entre o Slender e ela, né? Perguntam para é, ele se ele se casaria com ela, né? Na verdade, acho que é isso aí. Ele fala: "Ah, tudo bem". é. Não tá muito empolgado, né? Né, e olha que ela tem maior dote. E aí falaram que ela é bonita, né? Isso, Também chegaram a exatamente. descrever, dizer que ela é bonita. É. Bom, e aí eles vão e bater lá na casa do Page, do Sr. Uhum. Page. O Sr. Page recebe eles e aí tá lá as duas estão na casa, né? A filha e as duas comadres. E aí chega o Falstaff com os 3 mosqueteiros dele, né? É. Nessa edição aqui, Bardolph, Nin e Pistol. E aí o Falstaff pergunta, né, se o Shallow foi lá se queixar dele. E aí ele diz que ele bateu nos criados, matou os veados dele, arrombou a portaria e aí começa, né, uma confusão de papo de bobo. Sim. Só a fala do Slender, quando fala da questão de casar com a Anne aí, ele fala assim: "Slender, casarei com ela, senhor, a seu pedido". É quando o Shallow faz a pergunta se ele seria capaz de amar a donzela. Aí ele fala: "Mas se não houver um grande amor no princípio, mesmo assim o céu poderá aumentá-lo com o conhecimento, quando estivermos casados, tendo mais oportunidades para nos conhecermos. Espero que a familiaridade traga contentamento, mas se disser case com ela, eu caso. A isso estou livremente dissolvido, de forma dissoluta", né. Então aí é que é essa dúvida aí que eu fiquei, porque da onde eles tiram, parece que tira do nada, né, se ele se casaria com ela, e ele fala: "Ah, tá bom, se eu não tenho amor, aí o tempo constrói", né. É, É, mas geralmente o que a gente vê, mas é que nessa peça nós veremos em outro personagem, é que você acabou de dizer que ela tem um super dote, ela é bonita e é, o cara não quer, né? Eles sempre sim, querem. todo mundo quer, né. A gente depois agora vai ver que tem outras pessoas interessadas nela, né, então É, aí é essa muita, aí, ó. tem muitas pessoas interessadas, ele tá desdenhando, né? Sim, e bom, acho Bom, que a eles gente são convidados a entrar lá para jantar com eles, né? é, As comadres deles estavam lá, tinha vinho e tudo mais, e aí eles se juntam. sim. E fica aquele nhenhenhê, né, "Não, você vai primeiro", né, a Anne com o Slender, "Não, eu só posso entrar depois do Slender. senhor", "Não, eu tenho que", aí eu fiquei, falei: quantas, quanto diálogo aqui foi só para o cara entrar na casa". É. Aí eles entram, né. Ahn, Entrou sim. o Fa eu já fui pra cena 3 aqui. Porque a cena 2 é É tão que a cena 2 pequeno, né. são 3 falas. É. Ai, É. ai. A cena 2 é o Evans, como Uhum. falaremos, que é o tal do pastor, né? Sim. E o Simple, que é o criado dele. Ele Uhum. fala pro Simple ir procurar o Dr. Caius, que a gente vai ver que é um francês, que com ele mora uma tal de Dona Quickly, uma espécie de enfermeira ou governanta dele, ou cozinheira ou lavadeira. Ela lava e torce para ele. A gente vai ver isso também, né? Uma faz tudo, né. Manda entregar. É.
manda entregar uma carta para ela porque ela conhece muito bem a dona Anne. E aí já vai para cena 3. A gente conhece um pouco mais do Falstaff aqui, né? Descobre que ele é gordinho. Essa eu não tô perguntando. Hã? A gente descobre que ele quer se dar bem na vida, né? Uhum. Nessa cena 3, o Falstaff, sabendo, ciente de que as duas Merry Wives, não consigo lembrar o nome, gente. Alegres comadres. Comadres é uma palavra. Elas duas que cuidam, na verdade, do dinheiro dos seus maridos. Eles têm muito dinheiro, mas elas que, né, estão ali administrando. Então, o plano dele é seduzi-las para conseguir o dinheiro dos maridos. Mas não só uma, ele faz o plano cebolinha dele para as duas. Então, ele escreve Sim. uma carta para cada uma delas e manda o Nin e o Pistol enviarem, né? Cada um para uma. Só que aí, no final, a gente vê que eles querem... Eles querem denunciar o Falstaff para os Sim. maridos, para o Sr. Page e para o Sr. Ford. Os próprios mosqueteiros do Falstaff. Querem desmascarar ele, né? Muito amigos. Na cena 4 a gente acompanha a Dona Quickly, né? Sim. Com o Rugby, que trabalha lá pro Dr. Caius também. O Dr. Caius não está e chega o Simple com a carta, né, do Evans. E aí a gente descobre que, primeiro, que a Dona Quickly, né, ela faz tudo, absolutamente tudo nessa casa mesmo. Sim. E enquanto ela vai conversar, né, e receber essa carta do Simple, chega o Dr. Caius. E aí eles ficam, né, bem comédia, né? Ele não pode ir pro quarto dele, porque lá no quarto dele que tá escondido o Simple, e aí fica ela e o Rugby chamando a atenção do Dr. Caius pra ficarem ali com eles. O Dr. Caius é francês, então começa que já não bastava no russo, né? Aqui Sim. no Shakespeare, um monte de frase em francês. E aí ele se dá conta e encontra o cara lá no quarto dele, né? Aí a senhora Quickly explica que não é nada, que ele só foi levar uma carta no nome do Evans, que queria que ela desse falasse bem dele pra Anne Page. Isso. E aí o Dr. Caius pega um papel que ele vai mandar uma carta pro cara, porque todos querem a Anne Page. Ele também acha Sim. que é um bom partido. E o melhor, essa Dona Quickly ilude todos eles de que eles que são, cada um bom partido da Sim. Anne, né? Ela acaba falando, Ele fala, né? ele não gosta, ele que não sabe que ela não gosta nada dela, né? Ele pega e faz as fofoquinhas aí pra cada um à parte, né? O que ela vai ganhar com isso eu ainda não entendi, mas ela joga com cada um deles, né? Sim. E aí no finalzinho dessa cena aparece eles saem, né? O Caius e o Rugby e o Simple. E aí aparece um tal de Fenton. Passa pela janela, conversa com a Quickly, né? E pergunta pela Anne. Também. E aí ela fala que ela é bonita, honesta, suave e sua amiga. E ele pergunta, será que eu vou ter sucesso? Será que não será em vão minha corte? Aí ela fala que tá tudo nas mãos de Deus, mas ela jura sobre qualquer livro que ela o ama. Assim, né? Ela falou isso mais ou menos para todos eles, né? Sim. E esse é um passante, assim, né? Que a gente ainda vai descobrir. Fica só por isso, ele deixa um dinheirinho com ela, pede para ela falar bem dele pra Anne, né? Todos pedem para recomendar ele e saem. Aí ela comenta: palavra que é um cavaleiro honesto, porém Anne não o ama, pois eu sei tão bem o que ela pensa quanto qualquer um. Ora essa, o que foi que esqueci? Então, Sim. assim, É. podemos confiar. Deixa um gancho aí pra gente continuar. Ou seja, todos estão Essa atrás da peça Anne começou. e Quickly fala que ela tem certeza que ela não gosta de nenhum desses aí que estão atrás dela, né? Que ela comentou. Eu achei que essa peça começou bem engraçadinha. Sim. Bem engraçadinha mesmo, né? Sei que todas as comédias deveriam ser engraçadas, mas essa é cheia das piadinhas. Então, eu acho que essa vai ser uma comédia mesmo, talvez, né? Sem grandes tragédias. Uma comédia alegre. É, é verdade, né? São as alegres comadres. Sim. Bom, começamos assim e vamos ver no próximo ato como que vai ser, mas o começo é um pouco conturbado, mas nada que com o tempo e com os próximos atos as coisas não se resolvam. No final, ao menos na comédia, tudo tende a se resolver, né?
com No alegria. final temos uma festa garantida. É, exatamente. Então nos vemos no próximo vídeo e até lá. Até Tchau. lá.